Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para a gente dar a nossa segunda disciplina, que é Fundamentos 2, na nossa primeira aula. Então, mas antes de iniciar eu queria esclarecer uma coisa em relação ao porquê que nós estamos dando Fundamentos 1 e 2 agora, ao invés da aula de março, que seria Microbiologia e Microbiologia 2. Então, essa matéria ela foi escolhida até por mim para seguir o cronograma certinho do mês de abril, porque senão a gente sempre ia ficar atrasados. E no retorno, então, a gente volta a fazer a aula de Micro 1 e Micro 2 de forma presencial. A gente vê um dia, vê uma forma democrática para vocês. Eu sugiro primeiramente através de trabalho e vocês entregam o trabalho avaliativo ao final do mês. Não vai ter prova. Segunda opção. Isso pode ser, eu quero assistir a aula, então vai vir mais um dia para cá para assistir a aula. Mas quem quiser entregar trabalho, pode entregar trabalho, não tem problema nenhum. Assistir a aula, aí sim, é mais um dia separado do dia que você já faz. Entendeu? Então vai ter que vir mais um dia para cá para assistir essa matéria. É a única forma que nós achamos para poder compensar sem prejudicar vocês. Esse critério de à distância, né? Dessas aulas online gravadas, né? Isso foi determinação do MEC, não foi nossa. Por mim seria todas as aulas presenciais, mas ia acumular muita coisa para vocês. E aí peguei Fundamentos 1 e 2, porque se ainda não tivesse uma compreensão boa de vocês, vocês vão dar essa matéria em laboratório. Então, de qualquer forma, vocês terão essa matéria novamente. Então, vai frisar bem. E eu julgo essa matéria muito mais importante, não que a outra seja tão menos importante, mas essa será mais importante porque é a prática de vocês que vocês irão fazer nos hospitais. Então, por isso, eu optei fazer essa aqui dessa forma, tá bom? Visando o melhor aprendizado para vocês, tá ok? Porque Micro 1 e Micro 2 é uma matéria muito textual, não precisa de tanta coisinha, tanta prática. Então, até um trabalho, se vocês fizerem bem feito, vocês conseguem compreender. Que são doenças, patologias parasitárias que acontecem no nosso dia a dia, criança tem, adulto tem, então fica muito mais fácil compreender através de trabalho. Mas, digo mais uma vez, deixo opcional para vocês escolherem. No retorno, então, a gente vai discutir sobre isso, ver qual é a melhor opção para um grupo de alunos ou para outros, ou para todo mundo, aquilo que vocês democraticamente resolverem. Tá ok? Bem simples assim, tá bom? Então a gente vai falar aqui sobre Fundamentos 2, falando sobre a administração de medicamentos. Uma coisa muito importante e que merece uma atenção bem voltada para a segurança do aluno, porque iremos mexer com a vida do paciente, não que as outras também não sejam, mas essa aqui você vai ver que você tem a vida e a morte em suas mãos. Se você fizer uma medicação errada, uma via errada, você pode matar o paciente, pode deixar o paciente sequelado. Então, por isso que é muito importante você fazer com responsabilidade, fazer com atenção. Porque quando eu preparo uma medicação, a medicação é coisa séria, Eu tenho que me desligar do mundo, me desligar do celular, me desligar dos pensamentos que estão agora me abalando, mexendo comigo, porque a gente vê na mídia quase que, de vez em quando, aí não todo dia, mas de vez em quando, uma pessoa que morreu, uma pessoa que ficou sequelada por conta de um erro de administração de medicamentos. Já cansamos de ver aí leite com café na veia, vaselina, medicações erradas, em vias erradas, Então é muito importante a gente fazer uma medicação segura. Mas para fazer uma medicação segura, eu tenho que ter minha consciência tranquila, responsabilidade, compromisso, Trabalhar na assistência como se fosse sempre a minha primeira vez. Por que eu digo isso? Porque alguns profissionais que já estão na área há muitos anos, eles se sentem tão seguros que pulam algumas observações importantes que nós sempre alertamos. Por exemplo, para a gente fazer uma medicação segura, temos que seguir alguns passos. Se vocês olharem aí mais abaixo aqui, vocês vão ver que tem medicamento certo. A gente fala até que são 5 certos de uma medicação segura. Embora, se você pesquisar, vocês vão ver que tem mais de 5. Tem 13, 11, 9 certos para você administrar uma medicação segura. Mas se você seguir esses 5 que estão aqui, que eu listei aqui, você fará uma medicação sem nenhum erro em relação à administração de medicamentos. Primeiro, medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo e paciente certo. Então, vamos falar aqui sobre medicamento certo. O médico no hospital ele passa uma prescrição para cada paciente tem sua prescrição, o seu nome todo, sua idade, seu sexo, tem
Os horários que você tem que fazer a medicação, as vias e as dosagens. Tem tudo lá. Então, quando eu vou pegar essa prescrição do meu paciente, eu vou confirmar se o medicamento que o médico prescreveu está de acordo com o que a farmácia mandou para mim. Porque essa prescrição fica uma cópia para a gente e outra cópia para a farmácia. Então, a farmácia ela vai separar as medicações dos pacientes e vai enviar para a gente lá para a nossa unidade, para a nossa enfermaria, onde nós estamos atuando. Pode ser clínica médica, CTI, UTI neonatal, maternidade, qualquer área do hospital existe um envio da farmácia com as medicações para nossos pacientes. Só que a farmácia erra, ela pode errar em algumas situações. Então ela pode mandar uma medicação errada, ela pode mandar uma dosagem errada. Por isso que é muito importante você pegar aquela prescrição, você ler o nome da medicação e ver se está batendo de acordo com o que a farmácia mandou para a gente. Isso é muito importante. Uma vez uma paciente no hospital, ela ia para uma cirurgia e tinha que tomar Dormonide. Dormonide, nós temos ampola de Dormonide de 5 mg e de 50 mg. O médico prescreveu de 5 mg no pré-cirúrgico dela. Só que a farmácia não tinha de 5, não sinalizou para a gente e mandou de 50 mg. E aí a técnica que fez, ela não se atentou a isso. Muito tempo na profissão, acostumada a pegar e dar tudo certo, e ela fez aquela ampola de 50 mg de Dormonide. Dormonide é um pré-anestésico que leva a parada respiratória em grandes doses. E quando a técnica fez isso, a paciente fez uma parada respiratória. Ao invés da paciente ir para o centro cirúrgico, ela foi para o CTI. Isso porque muito tempo na prescrição, autoconfiança. Né? Por isso que eu falei no início que nós temos que trabalhar como se fosse a nossa primeira vez. É como se fosse aquele motorista de carro, né? O iniciante. Ele, quando está iniciando, ele começa todo atencioso, com medo, né? Atento a tudo, aos sinais, né? Aos retrovisores, né? O braço chega a dói, tão tenso que ele fica. E aquele antigo não, avança o sinal, vai no celular, né? Vai de qualquer jeito, não respeita a sinalização. Assim somos nós. Nós, na nossa profissão, temos que trabalhar como se fosse o nosso primeiro dia, com muita atenção, muita cautela, porque qualquer erro que você cometer no seu paciente pode ser fatal para ele. E você perder o seu diploma e nunca mais exercer essa profissão. Tá? Então, o medicamento certo vai olhar a prescrição e o que a farmácia mandou para você. Leia o rótulo. Veja se é intravenosa, se é na veia, se é intramuscular, se é no músculo. Porque até isso vem escrito lá. Dose certa. Veja a dosagem que o médico prescreveu. Né? Veja se está de acordo com a quantidade para aquele paciente, que às vezes é um adulto, é uma criança. Às vezes a quantidade está errada. Vê se a dose na medicação está prescrito certinho, 5 mg ou 50 mg. Né? Vê se a medicação veio dessa forma, 5 mg ou 50 mg ou outra dose qualquer. Via certa. Será que foi na veia que ele passou? Será que foi na intramuscular? Leia a via que ele passou certinho. Isso é uma coisa muito importante, porque tem medicações que eu posso fazer intramuscular e intravenosa. Tem medicações que eu só posso fazer intravenosa e outras medicações que eu posso fazer intravenosa. Se eu faço intravenosa no músculo, o efeito de repente, a causa, a consequência de repente, pode ser de uma lesão, né? E mesmo assim é um dano ao paciente, né? Uma lesão, uma ferida que vai se abrir ali. Agora, se de repente eu pego intramuscular, uma medicação da intramuscular, que tem que ser na via intramuscular, e se a gente faz na intravenosa, eu posso levar o paciente ao óbito. Então, para evitar isso, leia com atenção, respeite as vias, veja as vias certinhas. O horário certo, né? Qual foi o horário que o médico prescreveu? O horário que o médico prescreveu e que o enfermeiro aprazou. Aprazou é colocar os horários. Prescreveu de 8 a 8 horas. Geralmente nós temos lá um padrão de 8 a 8 horas que são 6, 14 e 22. Se está prescrito 6, 14 e 22, faça 6, 14 e 22. Né? Então não tem por que você fazer antes, adiantar uma medicação, misturar com outra, porque o aprazamento é para evitar a interação medicamentosa um com o outro. Então, se ele prescreveu de 8 em 8 e está aprazado, né, para fazer às 6 da manhã, às 14 às 22 da tarde, se você faz em outro horário, juntando com outra medicação, pode dar uma interação medicamentosa, pode dar uma alergia ao paciente. Então, para isso é importante você respeitar os horários e cumprir, né, os horários certinho, fazendo cada medicação nos seus devidos horários. Nada de fazer uma medicação em cima da outra que não esteja aprazado. Eu sei que em alguns horários vão coincidir 2 ou 3 medicações às 22 horas. Mas o enfermeiro, o médico sabe quais medicações que dão uma causa, né, medicamentosa. Então, para não acontecer isso, dá uma reação ao paciente. Para não acontecer isso, respeite os horários, ok? Paciente certo. Muitas vezes a gente só olha na prescrição o primeiro nome do paciente. O paciente tem nome e sobrenome.
Então você vai olhar lá, Manuel da Silva Rocha. E você vai, quando preparar essas medicações, vai identificar lá o copinho, né, as seringas que você preparou aquelas medicações e vai até o paciente para fazer aquela medicação. Chegando lá, você vai perguntar ao paciente se ele é o Manuel da Silva Rocha. Leia o nome todo, não pergunta só se é o São Manuel, porque às vezes eu tenho dois pacientes que têm o mesmo primeiro nome, Manuel. Então tem dois senhor Manuel na mesma enfermaria, ou no mesmo quarto. Então é muito importante você perguntar o nome e sobrenome do seu Manuel, do seu paciente, para ele poder falar: ah, é o meu nome é Manuel, Manuel de quê? Da Silva Rocha? Né? Porque já aconteceu também no hospital uma vez num plantão que eu estava supervisionando, e tinha duas pacientes com nome e sobrenome iguais. Só o último nome que fazia diferença. E o que aconteceu? A técnica ela fez a medicação da paciente errada. Se baseou apenas no primeiro nome e no segundo nome. E o terceiro sobrenome ela não falou. Só que a medicação era de uma paciente, medicação cara que veio de fora, dos Estados Unidos, que a família comprou porque no Brasil não tinha e tinha que ser na veia, entendeu? Aí ela perdeu o seu emprego, né? Porque eu tive que comunicar o fato, porque precisava de outra medicação para aquela paciente. E aí perguntaram por que se a medicação já tinha vindo no horário. Então, assim, se é o seu Manuel da Silva Rocha, o outro, um exemplo, né? Não lembro qual foi o nome da paciente. O outro seria Manuel da Silva Souza. Então, por isso que é muito importante você se atentar ao nome completo do seu paciente. Porque do mesmo lado desse outro paciente, pode ter um paciente com um nome, sendo que o último nome só que é diferente. Ah, mas se acontecer todos os nomes serem iguais, nomes e sobrenomes completos serem iguais, você vai pelo leito do paciente, o prontuário do paciente, por isso que não está aqui, mas entra aqui também o prontuário certo, o leito certo, entendeu? Que eu vou até passar uma pesquisa para vocês entregarem no dia da prova, né? Todos os tipos de, os passos certos para uma medicação segura, tá bom? Eu coloquei 5 aqui. Você então nessa pesquisa vai fazer o seguinte, vai pesquisar todos os passos certos que vocês encontrarem para fazer uma medicação segura. Só que você vai dar um breve comentário de cada passo desse, igual eu falei aqui, ó, eu estou explicando o medicamento certo, a dose certa, estou explicando, é isso que eu quero que vocês façam também. Vão pesquisar então na internet, em livros, né, os passos de uma medicação segura e vai fazer um breve comentário, explicar o porquê desse passo você colocou lá. Existe validade certa, registro certo, o porquê disso, tá bom? Um breve comentário, uma linha, uma linha e meia, pouca coisa, tá? Existem as vias de administração, né? Existe a via enteral e a via parenteral. Existe diferença? Sim, né? Nós estamos falando de uma via que passa pelo gastrointestinal e uma outra via que não passa pelo gastrointestinal, que cai direto no local da ação dessa medicação. Por exemplo, a via enteral, ela necessariamente usa o trato gastrointestinal. Ela passa pelo estômago, ela passa, né, pelo intestino, ela é metabolizada pelo fígado para depois cair na corrente sanguínea. Então, um exemplo, se você tomar agora uma dipirona, um comprimido de dipirona, esse comprimido vai pela via oral, que faz parte da via enteral, ele vai descer para o esôfago, o estômago vai sofrer algumas influências enzimáticas ali, essa medicação vai descer para o intestino vai sofrer também influências enzimáticas do suco pancreático, né, do fígado, vai ser metabolizado, né, para depois então cair na corrente sanguínea. Mas, por exemplo, se eu fizer uma medicação direto na veia, eu já estou fazendo uma medicação direto na via que tem que ir. Todas as medicações, tudo que você comer, tudo que você sofrer, uma injeção intramuscular, uma injeção, né, venosa, uma injeção intradérmica, sublingual, qualquer uma ação que você sofrer de medicamentos, tem que passar, a síntese dela final é cair na corrente sanguínea. Então, se você tomar uma dipirona comprimido, ela vai ter que se desmanchar, ela vai ter que ficar bem solúvel, ela tem que virar quase um líquido para poder cair na corrente sanguínea, senão não consegue atravessar a parede do vaso sanguíneo. Se você tomar uma injeção intramuscular, ela do músculo, ela vai ter que cair direto na corrente sanguínea. A via retal, né? Lá no olho, respiratória, aí já cai no local direto, né? Mas as outras vias tem que cair tudo primeiro na corrente sanguínea, ok? Então a diferença seria que a enteral, então, como aqui nós temos exemplo da via oral, sublingual e retal, isso que está entre parênteses, né? É a forma que o médico prescreve para a gente. Ele não prescreve oral, ele coloca VO, SL, VR, que está aí, via retal, oral e sublingual.
Então são vias que a gente vai chamar de enteral. Por quê? São vias necessárias usar o trato gastrointestinal para depois cair na corrente sanguínea, ok? Então a via oral vai cair no estômago, né, intestino, para depois cair na via sanguínea. Sublingual é uma via que até cai direto na via sanguínea. Mas, porém, como usa a boca, a cavidade oral, a gente classifica ela como enteral, tá bom? Muitas medicações, por exemplo, que é feita na via sublingual, seria para o coração, né? Alguns tipos de analgésicos, para pressão, porque são medicações que vão fazer efeito rápido. Não tão rápido como se fosse direto na veia, mas vão ter seu efeito mais rápido que a intramuscular, por exemplo, e a própria via oral. E tem que fazer algumas passagens antes de chegar na corrente sanguínea. A via retal, ela está ali próxima ao intestino? Não está, mas ela vai ser processada para cair dentro do intestino, para depois cair na via sanguínea, né? Na corrente sanguínea. Então, por isso, ela é classificada como enteral. Deu para entender? Então, repetindo aqui, ó, a via enteral é uma via que vai usar o trato gastrointestinal até chegar à corrente sanguínea para fazer o efeito, né, a ação dessa medicação. Quais são as vias enterais? Oral, sublingual e retal. Ok? Qualquer dúvida, depois vocês vão mandar lá uma pergunta para mim e eu vou responder para vocês. E a via parenteral, então, ó, conforme está aqui em azul, ó, essa via cai diretamente na corrente sanguínea ou no local desejado. Então, intravenosa, ela vai cair direto na veia. Vai passar pelo estômago, pelo intestino? Não, ela vai cair direto na veia. Intramuscular, ela vai ser inserida a medicação no músculo e ali é muito rico em vasos sanguíneos. Então, automaticamente, ela vai ser absorvida, essa medicação, para a veia, né, para a corrente sanguínea. Subcutânea é uma via que vai cair no tecido de gordura, tecido adiposo, mas também ali próximo existe vasos sanguíneos, então ela vai ser absorvida para a corrente sanguínea. Assim também a intradérmica, que é uma via que é feita na epidural, na primeira camada da nossa pele, como a BCG, como os testes alérgicos, né? E elas vão cair automaticamente direto para a corrente sanguínea. A cutânea, que é a pele, eu já estou falando de uma medicação que vai ser inserida, aplicada diretamente na pele, ou seja, direto no local. Então eu tenho uma ferida e vou aplicar a pomada ali. Ela não vai cair na corrente sanguínea, ela já vai fazer o efeito dela esperado naquele local ali. Ah, eu estou com uma dor aqui, vou usar lá essas medicações que tem que passa e alivia a dor. Esqueci o nome de alguma aí. Tem várias aí que os jogadores usam, o spray, né? Que passa ali para aliviar a dor. Vai cair na corrente sanguínea? Não, porque já está sendo inserida, sendo administrada direto no local daquela dor ou daquela ferida. Mesma coisa respiratória. Respiratória vai inalar. Vai cair direto aonde? No pulmão. Então os pulmões vão receber uma nebulização. Precisa cair na corrente sanguínea? Não, já vai cair direto nos pulmões e já vai fazer o efeito, né, que é o broncodilatador daquela medicação. A conjuntival vai cair direto no olho, né? Ah, estou com conjuntivite lá, vai colocar um colírio antibiótico, né? E vai cair direto lá no olho para poder fazer o efeito esperado. Ok? Então essas são as principais vias que a gente vai utilizar bastante, né? Existem outras vias que estão aí na apostila, vocês vão ler. Podem pesquisar o que significa cada via, a intratecal, né? Todas as vias que estão aí, raquidiana, né? Que é anestesia. Vocês podem pesquisar a cárdiaca, que é direto no coração que se fazia antigamente. Dá uma pesquisada também nessas vias, né? Para que vocês possam saber qual é a via, como é feito esse tipo de medicações. Mas o que a gente vai mais usar, que vocês irão mais usar na profissão de vocês, seriam essas que estão aqui. Intravenosa, intramuscular, subcutânea, intradérmica, cutânea, respiratória, conjuntival, né? E mais a da enteral, que é a oral, sublingual e via retal. Beleza? E dando continuidade aqui, ó, vamos falar um pouco sobre a intravenosa, né? A IV, que é um tipo de administração de medicamentos, igual eu já falei anteriormente, né? Que vai ser inserido dentro da veia do paciente. E aí nós temos dois tipos de dispositivos que nós podemos estar usando para puncionar a veia do paciente, que é o gelco, que está aqui, ó, e o scalp, que é esse aqui. O scalp ele é muito conhecido como borboletinha, né? A asa da borboletinha, tá vendo aqui, ó? Porque ele parece um pouquinho com a asa, né? As asas da borboleta, tá vendo? Ó. Ele tem esse circuito aqui um pouco maior do que o gelco. O gelco, se você olhar, você vai ver que é tipo uma agulha de aplicar injeção, mas existe diferença, né,
pela sua cor, pelo seu calibre, seu tamanho, tá? Que ele é bem calibroso. Então esse aqui é o gelco, esse aqui é o scalp. Mas qual a diferença, professor, do gelco para o scalp? A diferença está clara aqui nas características, né, que a gente está vendo, mas, por exemplo, se você está na emergência e o paciente ele vai receber medicação e vai embora daqui a pouco. Alguns hospitais eles preferem que use o scalp por ser até mais barato e até mais prático para você funcionar uma veia. Na prática, no laboratório, que a gente vai fazer isso lá, um no outro, vocês vão ver que realmente o scalp é mais prático para a gente funcionar uma veia de um paciente. Mas outros podem preferir o gel, isso vai de hospital para hospital. Né? Mas o gel é um pouco mais caro, porque além desse gel, a gente precisa de outros dispositivos para conectar aqui. Ó. Observe aqui, a gente costuma mexendo aqui com a setinha, ó, né? Quando você tira essa agulha sai. Aí só fica essa parte aqui ó, siliconizada, né? E você vai precisar de um outro dispositivo que se chama Polyfix para conectar aqui para você fazer soro e as suas medicações. Em que momento eu vou usar isso então? Principalmente quando o paciente for internar. O paciente está na emergência, né? E ele vai para casa daqui a pouco, só foi lá tomar medicação e já vai ser liberado. Você tem duas opções, ou você usa o scalp ou você usa o gel. Isso vai depender do seu hospital, de onde você está trabalhando, o que ele vai preconizar na assistência lá, gel ou scalp. Mas se o paciente for internar independente de qualquer hospital que você estivesse trabalhando, você vai usar o quê? O gel, não vai usar o scalp. O scalp ele é para ser feito, na maioria das vezes, medicações rápidas, medicações que o paciente daqui a pouco está liberado. Né? E aqui o gelco, ele é para fazer medicações onde o paciente vai demorar, vai fazer uma soroterapia, ou seja, vai ficar alguns dias com aquele soro, né? Com aquele antibiótico, fazer uma antibiótico-terapia. Então precisamos do gelco. O gelco tem que ser inserido, ser funcionado esse paciente, e não o scalp, tá bom? O gelco também ele é muito usado, por exemplo, numa emergência. Se o paciente chega a fazer uma parada cardíaca, você nunca vai funcionar ele com scalp. Vai ter que funcionar esse paciente com gelco. Porque o gelco, você pode ver aqui, nós temos vários calibres, temos gelcos bem calibrosos, né? Que comportam, que nos atenda perfeitamente numa emergência dessa, de fazer grande quantidade de volume no meu paciente. Já o scalp, ele é mais fininho, ele é bem pequeno, não é tão calibroso, né? Então ele não atende a gente nesse tipo de emergência. Eu posso fazer medicação com gel com scalp? Posso. Eu vou internar um paciente? Tem que ser gelco. Uma parada cardiorrespiratória, uma emergência qualquer que eu preciso de grandes volumes, vou usar o quê? Gelco ou scalp? É gelco, porque ele nos atende nessas situações, tá bom? CTI vai funcionar com scalp ou gelco? Porque CTI é paciente complexo, paciente grave, são pacientes que precisam fazer drips de medicações controladas em grande quantidade, em grandes volumes. Você tem uma ideia, às vezes um paciente de CTI, ele fica com 5 bombas infusoras. Bombas infusoras são aquelas maquininhas que envia as medicações para a veia do paciente. Imagine 5 bombas numa veia com scalp, né? Com esse scalp aqui não tem condições. Não vai atender a gente nunca, então tem que ser o gel. O gel, então, ele é muito importante pelo seu calibre, né? E a sua importância é atender a gente em grandes emergências, ou em grandes volumes, né? Que precisam ser administrados ao nosso paciente. Aqui eu coloquei, então, ó, os calibres, está vendo aqui, ó, 24, 22, 20, 18, 16, 14. Fazendo a ordem crescente, que eu fiz na ordem decrescente, né? Então a ordem crescente é 14, 16, 18, 20, 22, 24. Observe que essas cores aqui elas são padronizadas no Brasil. Se você for num hospital no sul, ou se for num hospital lá no Piauí, né? Norte e sul, vocês nos hospitais vão encontrar as mesmas cores dos gelcos, tá? Então, você vai se encontrar o 14, que é o laranja para o gelco, o marronzinho ou então preto, em algumas cinza, né? O 16, o verde vai ser o 18, o rosa vai ser o 20, o azul vai ser o 22 e o amarelo vai ser o 24. Então essas são as cores e esses são os padrões. Observe que quanto menor for o seu calibre, maior é o seu tamanho. O calibre da agulha. Quanto menor for o tamanho, quanto menor for o tamanho, maior será o calibre. Então o 14 você observa que é um tamanho inferior ao 24, mas o 14 ele passa a ser maior. Enquanto que o 24 ele é menor. Então, ó, quanto maior for o número, deixa eu voltar aqui. Quanto menor for a numeração do seu dispositivo,
menor for a numeração, ele será maior. Observe o 24, é uma numeração maior que tem aqui, ó, mas ele é o menor. Então, 14, ele é enorme, muito grande mesmo. Na prática, eu vou mostrar isso para vocês lá. O 24, ele é pequenininho, muito usado em criança, né, pediatria, recém-nascido. Aquele paciente idoso também que a veia, né, às vezes é difícil de pegar aquela veia fininha, né? E aí vai o senso de quem está funcionando, né? Se você está funcionando o seu paciente, você vai identificar, de acordo com o que você está sentindo, palpando a veia dele ou vendo. Tem pessoas que têm a veia calibrosa. Vê um atleta, por exemplo, uma pessoa que faz uma academia, musculação, você vai ver que a veia dele é bem calibrosa. Então você vai pegar um gelco, né, por exemplo, 20, 22, né? Não precisa pegar 14, 16, 18, que são uns tipos de gelco que é mais usado dentro do CTI, né? Dentro do centro cirúrgico, né? Para a gente, na emergência, no andar, o 24, o 22 e o 20 atende perfeitamente a gente. Na emergência, né? Só se o médico pedir na emergência, de repente, um 14. Eu acho desnecessário, não há necessidade para isso. O 20, 22, 24 atende a gente. Lembrando que o 24, por ser menor, ele é mais usado em pediatria, né? E nessas vezes, situações difíceis da gente funcionar, porque a veia é muito fininha, o paciente então está fazendo tratamento de radioterapia, quimioterapia, que a veia fica difícil de funcionar. Então você vai num dispositivo mais fino e às vezes até pegar mesmo um scalp. Observe que o scalp aqui, ó, tem as numerações, 19, 20, aí sim, 21, 23, 25, 27. Observe também que o scalp, as numerações são ímpares, ó, 19, 21, 23, 25, 27. O gelco são pares, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Observaram aí? Pares no gelco e ímpares no scalp. As cores no scalp geralmente vai diferenciar um pouquinho, né, mas tentam, às vezes de um laboratório para outro, eles tentam colocar o mesmo padrão, mas sempre tem um laboratório que manda, um fornecedor que manda as cores diferentes do que estão aqui. Ó. 19 o cinza, o verde 21, o azul 23, o laranja 25, né? E o preto, né, 27. Então são essas situações de cores que nós temos do scalp e essas situações de cores que nós temos do gel. Lembrando que o scalp não precisa de nenhum dispositivo para você fazer, colocar, acoplar após a punção. Lembrando que o gelco precisa do Polifix após puncionar o paciente, para poder colocar ali o soro ou as medicações. Além desse material lá do nós falamos do gelco, os dois dispositivos, o gelco e o scalp, né? A gente vai precisar de outros materiais, como por exemplo, uma solução antisséptica, né? Algodão ou gases, não precisa ser estéreo, tá? Luva de procedimento, não é luva cirúrgica, não é luva estéreo, é luva de procedimento, aquela luva de látex, né? Que muitas vezes a mulher usa para pintar o cabelo, né? Fazer um procedimento, não é estéreo, não tem nenhuma técnica para poder calçá-lo. Temos aqui o garrote, é aquele que vai amarrar no braço do paciente para o sangue ficar preso ali, prender a circulação ali, para aquela veia subir. Para isso que serve o garrote ali, né? A gente ter um acesso melhor àquela veia. Máscara descartável cirúrgica. Professor, nunca vi ninguém posicionar uma veia com máscara, mas faz parte das normas de segurança. Então eu estou passando para vocês aquilo que é correto. Se você vê alguém não usando a máscara, eu acho que o óculos nem está aqui, né? Mas o óculos de proteção também, ele faz parte tanto da máscara e do óculos. Não é comum a gente visualizar isso, ainda mais em emergência, né? Mas é o que deve ser feito, tá bom? Vai fazer uma prova aí fora, aí, uma prova de concurso, uma prova para um hospital, isso faz parte, tá? São equipamentos de proteção individual que são equipamentos de segurança para a gente, não é para o paciente não. Se o fulano lá não está usando, o problema é dele, ele que vai se contaminar para lá. Agora, se você quer fazer a coisa certa e proteger a sua saúde, você usa máscara, usa óculos e usa luva de procedimento. Então, são materiais de proteção para a gente, não é para o paciente. O Polifix, igual eu falei aqui, ó, no caso, né, use o dispositivo gelco. Porque o scalp não há necessidade, tá? Mesmo porque o scalp não dá para fazer grande quantidade de volumes de medicações ou de soro. Tem que ser o gelco. Então o Polifix será usado no gelco. E aí vai precisar da medicação já preparada ou do soro já preparado para acoplar aonde? No Polifix. Tá? Lá no seu gelco que você funcionou. Seringa de 10 ou 20 ml se necessário. Por que ser necessário? Porque às vezes o próprio soro, né, que você vai usar, não há necessidade de usar seringa. A medicação sim eu preciso de seringa, então por isso eu coloquei seringa de 10 ou de 20 ml. Agulha calibrosa para aspiração no caso da medicação, né?
E a agulha 40x12 é uma agulha bem calibrosa, uma agulha rosa, né, o padrão da cor dela, e ela é bem calibrosa mesmo, serve para a gente diluir uma bezetacil, né, um antibiótico, né, uma medicação bem difícil da gente aspirar com uma agulha mais fina, tem que ser uma agulha então bem calibrosa. Então a agulha 40x12 ela vai entrar, né, faz parte da listagem desses materiais da punção venosa. O esparadrapo ou micropólio, pode ser, eu coloquei e micropólio porque eu tenho muito hábito de quando puncionar uma veia, fazer um curativo no paciente, eu uso primeiro aqui o micropólio, porque ele protege a pele do paciente, diferente do esparadrapo. O esparadrapo ele agride muito a pele do paciente, do bebê, do idoso, né? E aí aquela pele fragilizada com o esparadrapo, que depois para retirar é doloroso, né? Sacrifica a pele do paciente. Então o que eu faço e recomendo? Primeiro usa o micropólio para proteção e em cima, se precisar, você coloca então o esparadrapo. Então por isso eu coloquei aqui esparadrapo e micropólio. Mas se quiser também fazer só com micropólio, pode fazer, não tem problema nenhum. E o tegaderme, que é uma cobertura, né, para poder a gente funcionar a veia e fazer a fixação daquele dispositivo que você usou, ou gel ou escalpo. Então, o tegaderme em alguns hospitais, eles utilizam, né, essa cobertura para poder fixar aquela agulha que você inseriu na veia do paciente, o dispositivo gel ou escalpo. Se não tiver, você vai fazer então esparadrapo micropólio. Eu sempre digo que no SUS a gente encontra esparadrapo micropólio, mas não encontra o tegaderme. O tegaderme é uma coisa mais, né, luxuosa, uma coisa mais cara, né, e vai encontrar mais num hospital particular onde o plano cobre tudo isso. No SUS é difícil encontrar isso. Pode ser que encontre sim em hospitais federais, né? Pode ser que você encontre o TH10, mas é um pouco difícil, tá? Mas a gente vai usar esses materiais aqui, tá bom? Solução antisséptica, algodão ou gaze, não precisa ser estéreo. Luva de procedimento não é estéreo. O garrote, temos vários tipos de garrote, vou mostrar para vocês. Máscara descartável, não precisa ser cirúrgica. Ah, desculpa, máscara descartável é cirúrgica, né? Desculpa, estou pensando que é a luva. Máscara descartável, então, é cirúrgica, aquela cirúrgica que a gente coloca, né? Polifix, no caso, se você for usar o gel. Medicamentos ou soro. O que você vai fazer? Vai botar soro, medicamento e soro, né? Já leva pronto. Seringa de 10 ou 20 ml se necessário, no caso, se for fazer medicamentos, né? Agulha calibrosa para aspiração, no caso 40x12, é a mais indicada. Esparadrapo micropólio. E, por último, então, o tegaderme. E aqui o garrote, ó. Temos esse tipo aqui que ele é bem tranquilo para você usar. Muito usado nos laboratórios, onde você vai coletar sangue, aí eles usam esse aqui, né? Ou então esse que tem essa entradinha aqui, que ele vai prender na hora que você fixar. Esse aqui é um pouco mais complicado, mas eu vou ensinar também no laboratório, né? Você tem que fazer um laço. Não pode dar um nó aqui, porque se você der um nó aqui, nó que a gente dá normal, se você der esse nó no braço do paciente, quando você for tirar depois da punção, vai ficar enrolado. Então tem que fazer um laço ali, um laço bem fácil de fazer, tranquilo, né? E na hora de você tirar esse garrote, então vai se tornar mais fácil. Esses dois aqui, para mim, são os mais indicados. Esse aqui é um pouco mais antigo, né? Alguns hospitais nem usam mais esse aqui, se usa só esses dois aqui, mas eu creio que vocês irão pegar isso aqui aí no SUS, né? No SUS vocês vão encontrar esse aqui, ó. Mas você pode ter o seu também. Você pode comprar esse aqui, ó, esse azulzinho, ou esse, né? Esse aqui é mais fácil de encontrar do que esse. Esse aqui, ó, cada um tem o seu no bolso, entendeu? Que aí fica mais fácil você não depender desse aqui. Às vezes nem tem, entendeu? Às vezes muitas pessoas usam luva de procedimento. Olha que coisa. Eu acho muito feio isso, né? Arrochar o braço de um paciente para fazer uma punção venosa com a luva de procedimento, aquela luva de látex, né? Luva simples. Acho feio isso, tá? Mas do jeito que nós estamos aí no nosso SUS aí faltando tantos materiais que possivelmente eles vão pegar a luva aí para garrotear. Mas o correto são esses três aqui, tá? Aqui o Polifix então, ó, que eu falei para vocês, ó, ele vai ser acoplado aonde? No gelco ou no scalp? Não, no gelco, né? O scalp não precisa disso. Então o Polifix, né? Ele vai ser acoplado depois que funcionar, tirar aquela agulha, você vai colocar o seu Polifix lá. E aqui observe que tem 4 vias, ó. A gente pode colocar uma via para soro, outras para as medicações, para outro tipo de medicamento se precisar, entendeu? Então essas vias são muito úteis para a gente aonde? Lá no CTI, no centro cirúrgico, né? Na emergência talvez utiliza um pouco, né? Mas o de 4 vias, que são esses daqui, eu tenho 4 vias, ele é mais usado no CTI, setores fechados, CTI, centro cirúrgico, unidade coronariana,
UTI pediátrica, né? UTI NEL são mais usados. Pode ser verdinho, pode ser azul, tá vendo? Ó? Essa aqui essa parte aqui, esse pissador aqui, ó, né? Essa pecinha aqui, tanto verde ou tanto azul, é justamente para quando você não estiver usando, você fechar. Observe que aqui está aberto, ó. Mas se você botar ele para cá, ó, ele fecha. Tá? Então ele é bom, ele é prático, muito bom para isso, né? Ah, você vai parar de usar o soro. Você fecha a via do soro, faz medicação, depois você abre. É muito prático. E o de 2 vias, né? Então não é um paciente complexo, não é um paciente que está com muitas medicações, muitas soluções, não está com grande volume de medicamento e soro, a gente pode usar perfeitamente o de 2 vias, tá? Esse aqui, ó, 2 vias. Também tem azul e tem verde, tá bom? Vai usar ele aonde? No disco, no gelco, tá? Algumas pessoas, algumas literaturas falam disco fix, né? Porque poli, a gente entende que poli é mais de 4 vias ou mais. Então por isso que é polifix. Se botar aqui o disco fix, entende que é 2 vias. Só que algumas literaturas têm polifix 2 vias e polifix 4 vias. Né? Mas polifix, você vai entender, o disco fix vai entender que são essas vias, né? É esse circuito que vai ser acoplado ao gelco para poder fazer medicações e soros. Aqui o micropore, coloquei porque às vezes alguns alunos não conhecem do micropore, né? O micropore ele é uma fita antialérgica, né? Não causa nenhuma alergia ao paciente, tem até da própria cor morena do paciente, se precisar, a cor da própria pele, tá vendo? E tem ele mais clarinho. Tem ele mais fininho, tem ele maior um pouquinho, né? Isso vai depender do que você vai fazer no seu paciente. Mas geralmente esse médio aqui atende a gente, tá? O tegaderme que eu falei para vocês, ó. Olha como que ele fica. Ó, aqui está um gelco. O gelco está aqui, ó, inserido na via do paciente. E aqui está um disco fixo, ó, um polifixo, ou seja, polifixo de 2 vias, tá vendo? E aqui o tegaderme. O que é bom no tegaderme, né? Não agride a pele. Não agride a pele do paciente, ó, aqui também, ó, não agride a pele do paciente. Quando você for retirar, não dá alergia, tá? Ele é tipo um filme de cozinha, né? Aquele plástico, né, de envolver alimentos de cozinha. Ele é transparente. Isso é importante porque na transparência dele eu consigo tomar conta desse local da punção. Eu consigo ver se aqui tem algum processo inflamatório. Eu consigo tomar conta aqui, ver se não tem nenhum inchaço, se não está vermelho, se não está inchando esse braço do paciente, essa mão, esse braço. Então isso se torna muito útil para a gente. Já o outro, se for fazer uma cobertura com, deixa eu ver se tem aqui, acho que não tem, uma cobertura com o micropore de esparadrapo, a gente não tem acesso, a gente consegue visualizar. Então a gente vai saber que está alguma coisa errada quando o paciente começa a reclamar de dor. Né? Pode ser que esteja fora da veia, né? Porque o paciente mexe muito, às vezes esse dispositivo que fica aqui, essa agulha, ele sai da veia, o paciente perde a veia, né? O acesso. E aí então começa a infiltrar, ou seja, fica fora da veia, cai no tecido e começa a inchar a mão do paciente. Ele sente muita dor com isso. E, então o tegaderme ele é bom porque a gente consegue tomar conta daquela punção ali, né? Daquele local que foi puncionado. Apresentou vermelhidão, apresentou, a gente fala sinais flogísticos. O que são sinais flogísticos? São sinais que está evidenciando uma inflamação local, né? Então a gente consegue tomar conta. Então os sinais flogísticos são a dor, né? É o vermelhidão, é o inchaço, né? E a temperatura, a quentura local ali, né? Então a gente consegue visualizar bem, é muito bom o tegaderme, tá bom? É caro, né? É um curativo, uma cobertura cara, mas que vale a pena ser investida no paciente. O próprio nome aqui, vocês podem ver aqui na embalagem, ó, tegaderme IV, né? Aqui a Advance é a marca, né? O fornecedor, mas é IV, ó, intravenosa, tá? Muitos usam ele sem essa parte, né? Deixa eu ver se tem aqui, não, cortada aqui, para fazer cobertura de uma cirurgia, por exemplo, né? Algumas cesarianas agora não saem mais com esparadrapo micropore, sai com tegaderme um pouco maior, claro, né? Porque a incisão cirúrgica da cesariana ou de qualquer outra cirurgia é maior do que isso aqui. Então precisa de um tegaderme também maior. Eu coloquei aqui o ângulo e o posicionamento da agulha, né? Do gelco, esse aqui é um gelco, né? Para vocês saberem como que a gente vai funcionar. É claro que isso também vocês vão ver lá no laboratório, vão fazer essa prática lá. O ângulo inicia com o ângulo de 45 e depois cai para 15. Né?
Posicionar o bisel, né? O que é o bisel de uma agulha? Do gel, da agulha de diâmetro intramuscular ou do scalp? É esse corte aqui, ó, que a agulha tem. Então, esse furo aqui da agulha, né? Esse bisel, tem que ser para cima. Porque existem algumas técnicas de injeções que a gente vai ver mais para frente, talvez semana que vem, que o bisel é para o lado. Outra, tanto faz, né, o bisel. Mas quando a gente sinaliza aqui que tem que ser para cima, obrigatoriamente o bisel da punção venosa vai funcionar uma veia, vai colocar um soro, vai fazer uma modificação. O bisel dessa agulha, que é esse corte, esse furo aqui, ó, tem que ser posicionado para cima, não é para o lado, não é para baixo, é para cima, tá? Não pode ser para outra posição, a não ser para cima. E respeitar a angulação de 45 e depois 15, ou seja, você começa na angulação de 45 e depois cai para 15. Por que isso? Acho que não botei aqui a imagem, né? Não botei a imagem aqui. Na outra aula eu vou colocar a imagem da angulação. Não sei se vai dar para ver aí, acho que não dá para ver, né? Aqui, ó. Ângulo 90 graus, ângulo 45 graus e ângulo 15 graus. Então, eu vou fazer uma intramuscular, ó, né, reto, que a gente, né, leva aquela agulhada da injeção, 90 graus. 45 graus, ó, é a metade. A outra metade é 15 graus. Então, por que tem que ser 45 graus a inicial? Porque se você for manter 45 até o final, você vai extravasar a veia. Você vai passar pela veia e vai sair lá do outro lado. Agora, se você manter essa ordem de 45, para furar aquela veia, veio o sangue, você caiu para 15 e introduziu. Essa agulha vai ficar inserida dentro da veia. Agora, se você permanecer o seu ângulo em 45 graus, com certeza vai perfurar a veia do outro lado. E a gente não quer isso. Então, para isso, para esse dispositivo aqui, né, o gelco ou scalp permanecer dentro da veia do paciente, inicie a furar essa veia em 45 graus e depois cai para 15, para você encaixar essa agulha certinho dentro da veia. E 45, igual eu falei, vai perfurar. Ok? Deixa eu falar aqui sobre essa agulha aqui, que é a mesma coisa da intramuscular. Por exemplo, né, essa agulha aqui, ó, do gelco, nós temos o bisel, nós temos esse corpo da agulha aqui que se chama haste, com H, haste, o corpo da agulha. Essa parte colorida aqui se chama canhão. Tá? Então nós temos numa agulha, né, gelco, scalp ou agulha de intramuscular, o canhão, que é a parte colorida, a haste dessa agulha, ou corpo dessa agulha, e o buraco dela, o corte dela, se chama bisel. Ok? Para ficar fácil, depois quando chegar na intramuscular, vocês já estão sabendo, quando eu falar o bisel, já sabe o que é isso aqui. A haste, o canhão, que é essa parte colorida aqui, onde você vai encaixar uma seringa ou vai encaixar o Polyfix no seu dispositivo. Onde funcionar? Quando a gente faz aí, vou fazer uma punção venosa, antes de puncionar, eu dou uma procurada na veia do paciente, né? A preferência é você começar pelo dorso da mão, né? Depois o antebraço, né? Depois os bíceps, o braço mesmo, propriamente disso, porque aqui tem veias, né? E o último, então, é a parte da dobra do braço, que a gente deixa mais para o laboratório e para a emergência, né? Ok? Deixa eu voltar lá. Existem essas veias aqui, ó, a veia encefálica, mediana, né? A veia basílica, são várias veias que nós temos aqui nesse formato mesmo que está aqui, ó. Uma pessoa que faz musculação, por exemplo, as veias ficam bem visíveis assim, ó. Fica fácil a gente funcionar e a gente pegar uma agulha mais calibrosa, um dispositivo mais calibroso para fazer essa veia. Evitem fazer nessa parte aqui da dobra do braço. Dê preferência por aqui, ó, aqui em cima dos bíceps, tá? Ó, nessa região tem a basílica, a veia basílica, a cefálica, a mediana, tá? Tenta sempre nessas veias. Deixa livre essa parte aqui, se for possível, que às vezes não tem como, só resta isso aqui mesmo, tá? Deixa livre aqui para laboratório e para uma veia de emergência, tá bom? No dorso da mão, são veias mais fininhas, né? Menos calibrosas, né? Não tão calibrosa como do braço ou antebraço, né? Mas são veias também, basílica, né? A veia metacarpal, a veia cefálica, né? São veias bem fininhas, que aqui vale a pena funcionar com scalp, né?
com um gel mais fininho, né? Porque são veias que você botar um dispositivo muito calibroso, vai estourar essa veia. Tá? Não tem como a gente colocar um elefante, né, no buraquinho de uma agulha, tem? Só mesmo uma linha que é bem fininha. Então aqui na veia fininha você vai colocar um dispositivo também com calibre bem menos espesso, bem menos calibroso. Então aqui, não vou dizer que tem gelco que dá para colocar no dorso da mão, tem gelco que dá. Né? Tem gente que tem as veias calibrosas da mão, bastante calibrosa, então dá para botar um dispositivo mais calibroso. Mas, em forma geral, a gente sempre pega um mais fininho, para não estourar essa veia. Aí eu botei aqui novamente para vocês verem com mais, né, visibilidade, né, essas veias que nós temos aqui, ó, nos dedos, tá? Aqui é muito usado em criança, em recém-nascido, né, porque às vezes é difícil encontrar veia lá no braço do bebê, né, e é mais visível aqui, aquelas veias, né, que a gente vê aquela mancha esverdeada, né, daquela veia fininha, daquele recém-nascido, né, então é mais fácil funcionar a criança por aqui, na cabeça da criança, né, mas isso aí é a prática profissional de vocês que vai moldar vocês a trabalhar com criança, né, e funcionar na cabecinha, raspar o cabelinho da criança, que a veia ali está melhor, é mais calibrosa do que na mão, ou no pé, nem criança pode, né? Em adulto que não dá para fazer isso, né? Criança eu posso funcionar no dorso da mão, no pezinho, na cabecinha, né? E recém-nascido, né? Agora em adulto, crianças maiores, né? Aí tem que ser, pode ser no dorso, mas não pode ser na cabecinha nem no pé. Só se de tudo aquele dorso não tiver lá, no pé dele tiver, com autorização médica a gente pode até funcionar. Caso contrário, se não tiver condições da gente funcionar essa veia nessas regiões, o médico então vai optar em fazer uma punção de uma veia central, uma veia mais calibrosa, onde que o médico vai funcionar, né? Vai usar um catéter mais específico para aquela região, porque o paciente precisa também ter um acesso bom. Paciente grave, complexo no CTI, ou no centro cirúrgico, né? Ou qualquer autoridade fechada de risco complexo para o paciente, então tem que ter uma veia mais calibrosa. Às vezes essa veia do braço não vai suportar também não. Imagina um paciente no CTI com drip de noradrenalina, dobutamina, né, que são drips que mantêm esse paciente vivo. Eu não tenho como fazer em veia simples, assim, veia periférica, né? Tem que ser veia profundas, a veia central, né? Então quem vai fazer isso, essa função, muitas vezes é o médico, tá bom? A gente vai sempre funcionar a veia periférica. Ah, faz uma punção periférica ali. O que é uma punção periférica? É uma veia do braço. É uma veia que está na periferia, na superfície, não é uma veia profunda. Se for uma veia profunda, porque há necessidade, porque o paciente está grave, quem vai funcionar é o médico. Mas quem vai manter as medicações ali fluindo, né, os curativos, somos nós. Vocês, técnico de enfermagem, eu como enfermeiro. Tá ok aí, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula é um pouco curta assim, porque eu tenho que dividir ela em 4 aulas, né, e eu tenho que apresentar para vocês passo a passo, né, porque se eu falar hoje de todos os dispositivos para funcionar, para aplicar a injeção, né, a intramuscular, a intradérmica, vai confundir a mente de vocês. Então vamos devagar o jeito que nós fizemos hoje aqui, né, vamos fazer na aula que vem também. Vou sempre apresentar de pouco a pouco para vocês não ficarem perdidos, tá? Vão estudando isso aí em casa, né, posicionamento, né, os dispositivos, podem pesquisar. A pesquisa para essa semana, né, dessa matéria aqui, Fundamentos 2, vai ser o quê? Os outros certos do passo uma medicação segura. Eu já apresentei 5 aqui, ó. Vou mostrar aqui. Cadê? Eu apresentei 5 aqui, ó. Tem 5 aqui. Eu quero que vocês pesquisem uma folha à parte para entregar no dia da prova presencial, lá no curso, né, juntamente com as outras matérias, disciplinas, tá? Os outros certos, que eu falei que tem aí 11, 12, 13, aonde você pesquisar você vai encontrar uma a mais. Se você encontrar aqui mais de 5, para mim tá bom. Então são esses aqui que eu vou... Esses aqui também eu quero que vocês incluam e mais do que vocês acharem. Lembrando que tem que falar, comentar de cada uma delas. Pouca coisa, não vai querer botar uma folha para cada via dessa não, que é muita coisa. 2 linhas no máximo aí, para cada via. Tá ok? Então é isso, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!